Olá, sejam todos, todas e todos bem-vindos a mais um vídeo aqui da Teu Com Orgulho. Hoje eu vou continuar com algum texto, com um dos textos desse livro aqui, ó, Arte e Anarquismo, tá certo? Eu vou ler o texto de Pietro Ferroar, que é o seguinte: Intencionalidade, Anarquismo e Arte, tá certo? Por que eu tô trazendo esses textos para a gente pensar a respeito? Porque existem várias maneiras, né, de questionar, né, de enfrentar essa exploração, essa dominação, essa vida cotidiana exaustiva que a gente, né, vive hoje. E a arte é um instrumento também de contemplação, mas também de efervescência, de instigação, de questionamento, né? E esse texto ele traz justamente isso, que é importante a gente entender para poder saber como construir, como perceber-se, como, como se representa, né? E como a gente performa a partir das nossas questões, a partir das questões dos coletivos e da comunidade que a gente está envolvido, envolvida, né? É bem interessante, tá certo? Espero que essa reflexão chegue a todos e todas de uma maneira positiva para a gente poder construir algo, né? Debater sobre essas questões e vocês, assim, né? Terem algum subsídio para a partir daí de onde vocês estão também construir, performar, fazer, né? Receber, né? Ter ideias, nem que seja para se questionar. Em uma coleção de cartazes de Assente Haiti, espanhola, que é o Congresso Nacional dos Trabalhadores, a Internacional dos Trabalhadores, tá certo? Existe um tento por tema um automóvel de luxo. Um tendo é um cartaz, tá certo? Se não fossem as siglas de movimento anarcossindicalista, te-seria podido crer que se tratava de uma publicidade do tipo daquelas impressas em papel crochê, em policromia distribuída pelos representantes de automóveis de ponta. Bastam algumas letras mágicas para transformar uma mensagem publicitária em propaganda política? Ou melhor ainda, em signo artístico? A resposta a essa questão retórica é sem dúvida negativa. E, no entanto, exceção feita ao pequeno frisson agradável que a maioria de nós tem quando vê um ar circulado por uma bola por aí. Por um círculo. Uma bola, um círculo. Vamos continuar. No qual ou qualquer outro símbolo ou sigla reconhecida num quadro. Qual é o elemento determinante que faz uma tela ou uma obra ser anarquista? Nesse caso, penso que por falta de uma metodologia ou de um parâmetro bem definido, as respostas variarão. Como não existe uma estética oficial nem oficiosa do anarquismo, preste homenagem a André Hessler, por ter tentado extrair uma. Seu trabalho foi fundamentalmente dissecar os textos dos teóricos cuja formação era extra-artística. A propósito de Proudhon, um de seus pontos de referência, Champfleury não disse que ele era desprovido de qualquer sensibilidade artística? E Colbert não se vangloriou por ter fornecido a Proudhon inúmeras páginas de notas para que ele pudesse elaborar sua argumentação? Kropotkin, por sinal, era um homem da ciência, e no campo do imaginário artístico só podemos conceder-lhe uma autoridade moral e, e completamente teórica. Não seria melhor perguntar aos artistas anarquistas o que eles pensam da arte? Anarquista, admitindo que ela exista? Eu mesmo, sem dúvida, perdi-me quando tive de organizar, há uns 12 anos, uma exposição apenas suficiente, porquanto não poderia ter sido exaustiva, da gestão anarquista através dos tempos. Eu tinha arbitrariamente decidido que a arte anarquista não existia, mas que existiam obras inspiradas no anarquismo, imprimindo assim a essa exposição uma dimensão histórica e documentária que pretendia ser uma ilustração do anarquismo em seu conjunto,
todas as tendências confundidas. Havia uma abundância de autorretratos de Camille Pissarro ou de retratos de Félix Fénelon. O que isso podia ser de anarquista? Era preciso considerar isso simplesmente como uma galeria de cabeças de militantes, uma iconografia sistemática, e não era indiferente para a posterioridade saber que o anarquista Fénelon fora retratado por Emily Comparde, bem como por Sacha Guitry, por Severino Rapa, assim como por Henri de Toulouse-Lautrec, por Theo Van Dongen ou por Maximilian Luce, e tantos outros, mas sobretudo por Paul Signa. A questão é saber se ele era pintado porque era bonito ou porque era anarquista. Porque era um amigo a quem se amava ou um crítico a quem se admirava, ou por quem se nutria um sentimento de reconhecimento por ele ter contribuído a fazer conhecer a obra de tal ou qual artista. Dotado de um flair infalível, é evidente que Fénelon foi o exegeta ou mentor de várias gerações de artistas impressionistas ou neoimpressionistas, simbolistas ou nabis, pontilhistas ou fauvistas, ou outras coisas ainda. Pissarro, pintado por seus filhos, por Gauguin, Cézanne, Luce, Piet, Forain, etc., ou foi porque era anarquista ou porque era judeu? Porque era o pai do impressionismo ou um grande protetor dos jovens artistas? Ou por outras razões ainda? Signa chamou-o de mestre por toda a sua vida, ele que sem dúvida ultrapassou. Para retornar à exposição mencionada, fizeram-me igualmente observar que havia uma superabundância de reproduções de Flávio Constantini, o qual não era mais anarquista ou nunca tinha sido militante. A questão pareceu-me tão secundária que, mesmo quando nossa amizade estreitou-se, eu nunca questionei a respeito. Ele conferiu tal expressividade à técnica do gouache que sua pincelada é inimitável, e isso me parece mais importante que a profissão de fé política, excetuando o fato de que ele tenha se tornado uma espécie de chantre da anarquia. Todavia, a propósito, falemos um pouco da fé política dos artistas anarquistas e examinemos até que ponto esta enfraqueceu sua arte. Michel Ragon mostrou-nos como Colbert edificou, graças a Baudelaire e a Proudhon, uma teoria do realismo pictural. Colbert escreve a respeito de Proudhon, entre aspas: fazemos juntos uma obra importante que liga minha arte à sua filosofia e sua obra à minha. Quando, sur le principe de l'art et de sa distinction sociale aparece, o pintor envia um exemplar da obra a seus pais dizendo-lhes: é a coisa mais maravilhosa que seja possível ver e é o maior serviço e a maior honra a que um homem possa aspirar em sua experiência. Ganho a causa proudhoniana. Colbert vai doravante a ela, devotar-se de corpo e alma, conquanto isso lhe custe a prisão de início e a morte no exílio em seguida. Colbert consegue viver de sua pintura sem ceder ao compromisso e fez a arte que queria fazer. Escreve a seu amigo de Montpellier, o pintor Bruyas, uma causa santa e sagrada que é a causa da liberdade e da independência, causa a qual consagrei toda a minha vida, assim como vós. Colbert foi nomeado presidente das artes durante a Comuna de Paris em 1871 e teve entre seus colaboradores artistas tais como Corot, Daume, Millet e Manet. Comportou-se como libertário.
Eu acreditava que para fazer uma revolução social não era preciso cometer qualquer violência ou exceção de qualquer ordem que fosse. E fiel a seus princípios, opôs-se sempre a decretos violentos. Uma das primeiras medidas que ele adotou foi a de preservar as obras de arte do Louvre e de todos os outros museus parisienses. Outra coisa foi a de pregar a independência dos artistas em relação ao poder. Os estatutos das federações artísticas da Comuna fazem-se o eco das ideias de Colbert e de Proudhon e podem servir-nos ainda hoje do exemplo, conquanto acreditassem na função social da arte. Os partidários da Comuna atestam uma sensibilidade extraordinária do ponto de vista anarquista, bem como artístico. Eles questionam, inclusive, o ensino da Escola das Belas Artes. Sendo a arte a expressão livre e original do pensamento, disso resulta do ponto de vista do ensino, que toda direção oficial impressa ao julgamento da obra é fatal e condenada, que ela não pode nem mesmo pertencer a uma maioria artística, visto que, admitindo inclusive essa direção como boa, ela tende, contudo, a destruir a individualidade. O realismo de Colbert está longe, conforme o vemos, do realismo socialista do tipo stalinista. Benedito Rettilongo observou muito bem. O que Colbert nos propõe é um ateliê de renascença em vez de uma nova escola. Mella vai pensar muito a partir da ideia de ateliês, a educação anarquista e a educação libertária e a pedagogia anarquista. Né? Não só ele, como a própria ideia, né, de escolas onde a pedagogia anarquista ela é feita. Né? Aqui no Brasil teve a escola moderna, inspirada em Ferrer e Guardia, mas antes da escola moderna, teve as experiências de Oiticica, né? E a da própria Maria Lacerda. Então, a partir dessas vivências nesses ateliês, nessas aulas de campo, né? Nessa ideia de educação integral, onde o laboral intelectual, o artístico e o técnico, né, estavam juntos e misturados ali naquela aprendizagem. A partir da vivência, a partir desse lugar da criança, considerando a criança como sujeito, né, considerando a criança como um ser que constrói cultura. E isso é uma coisa muito anárquica para a época, né? Que até hoje a gente tem que dizer, gente, criança constrói cultura, criança é sujeito. Né? A infância é um termo muito recente. E os anarquistas já viam isso, né? Por saber que a educação é constante e importante para se ter pessoas com pensamento crítico, pessoas autônomas, né? E conhecedoras de si, para entender o que é coletivo, autogestão, autonomia. E se envolver a partir do que ela gosta, do que ela sente, de como ela sente, nos afazeres cotidianos da própria vida. Né? E é bem isso que propõe esses ateliês que Colbert falava aqui, na Comuna de Paris, e foi a vivência, né, deles todos. Mas voltando, alguns anos após a morte de Colbert, em plena época impressionista, os anarquistas são uma legião entre os pintores. A revista L'Arte Social considerava-se um tipo de academia da anarquia. Camille Pissarro, militante por toda a sua vida, colaborador e subscritor das publicações anarquistas, propagandista no seio de sua própria família, a tal ponto que todos os seus filhos se tornaram pintores e anarquistas. Não se associa, contudo, a l'arte sociale. Muito pelo contrário, ele declara: seria um erro. Seria um erro no qual incorrerão os revolucionários mais bem intencionados, como Proudhon. E querer exigir sistematicamente uma tendência socialista exata na obra de arte, porque essa tendência será muito mais forte e eloquente junto aos estetas puros, revolucionários por temperamento, os quais afastam-se dos caminhos trilhados,
pintam o que veem, tal como o sentem e desferem inconscientemente, na maioria das vezes, um belo golpe de picareta no velho edifício social. Se na arte Pissarro pensa que o lado estético deve sobrepujar, o mesmo não ocorre na vida cotidiana. Numa carta a Eragne e a seu filho Lucien, que se encontra em Londres, Camila escreve, entre aspas, enviaram-me não sei quem o livro de Kropotkin. O livro de Kropotkin. Eu te o envio. Também te mando La Revolte, que te fará ver alguns novos aspectos dos acontecimentos recentes. Poget e Grave foram presos na batida policial feita entre os companheiros, em virtude das leis que até mesmo os jornais burgueses começam a crê-las imprudentes. A República defende seus capitalistas, é compreensível. É fácil perceber que estamos em plena revolução. E isso ameaça de todos os lados. As ideias não se detêm nas leis. Lucien responde a seu pai confirmando o recebimento do livro de Kropotkin e declara que está o lendo. É muito bom e está... É muito bom, papis! E está em relação com o que dizemos hoje. Em seguida, conta-lhe ter ido a Hyde Park no 1º de maio e ter assistido à comemoração feita por Louis Michel. O mais militante dos filhos de Pissarro e, sem dúvida, o mais bem dotado dentre todos como pintor, Lucien colaborou regularmente com a imprensa anarquista, mas não partilhava da concepção da arte engajada, disse. Não vejo absolutamente a paisagem anarquista. Ou melhor, eu a vejo claramente, mas não pela escolha do tema. Corot, Monet, Pissarro pintaram-na, interpretando-a de maneira nova e, por isso mesmo, demolindo as convenções estéticas dominantes. Havia entre pai e filho uma total comunhão de ideias, tanto no campo da arte como na política. A influência, por sinal, não era em mão única, e foi o filho quem converteu o pai, graças às convenções com Signa, Seurat, por ele apresentados, ao divisionismo, ainda que por um curto período. Signac, mas não sai. Aderiu em sua juventude ao movimento anarquista e permaneceu a ele ligado até o fim. Estava sempre disponível, artística e financeiramente, e deixou-nos algumas belas obras convincentes de sua fé anarquista. Dentre estas, A Destruição do Estado, O Demolidor e No País da Harmonia, visão idílica da sociedade futura situada num quadro suntuoso de Saint-Tropez, e cujo verdadeiro título deveria ser No País da Anarquia. A coerência anarquista de Signac foi, por sinal, superior àquela de Jean Graf e de Piotr Kropotkin, quase não sei o nome de Kropotkin, que aceitaram apoiar a intervenção na guerra contra a Alemanha. Aconteceu. O que o pintor não deixou de censurar Grave com muito tato e bem a posteriori, né? Porque houve realmente uma conversa, né? Mas, poxa, né? A guerra é peso. Apoiar a guerra é peso. Mas aí houve autocrítica, né? De minha parte, permaneci com as mesmas ideias que me pusestes no coração e na mente. E preferi crer que, apanhando no turbilhão da tormenta, tivestes um momento de erro, em vez de supor que vós vos tinheis equivocado, de modo involuntário, durante 30 anos. A mudança de meu grande amigo Verhaeren, Luz, recusando-se a assinar a homenagem a Roland, meu amigo Jean Grave, admitindo a guerra. O desmoronamento de tudo o que eu acreditava. O golpe foi duro. Durante 3 anos não pude pintar. O que mostra que, às vezes, o artista vê mais claro que o militante experimentado, mesmo nas questões políticas, enquanto que, quando os teóricos quiseram discutir arte, tomaram a miúde um caminho equivocado.
Eu gosto dessa parte, porque mostra que a arte faz parte, não a parte, saca? De nós. E isso na pedagogia anarquista é muito latente, porque é a partir da arte que se expressa o pensamento na infância. É o desenho, né? É a pintura, é a modelagem. Então, assim, é importante essa construção, mesmo que você não se torne um artista, um pintor, mas você ter a sensibilidade para essa parte, né, integral da humanidade. Né? Seja você conhecedor ou não da arte, né? A arte faz parte do ser humano. E é muito legal porque ele diz isso, né? Às vezes o artista anarquista consegue compreender melhor do que aquele militante veterano. Porque tem essa sensibilidade. Entende? Maximilien Luz malgradou, né, o fato de que militava havia aproximadamente 20 anos de um movimento anarquista e que tinha fornecido ao Pereinart mais de 200 gravuras, recuou quando a Grande Guerra, ainda que se tenha recusado de um lado, associasse a declaração de solidariedade a Holland. Não assinou, por outro lado, o Manifesto dos 16, o Signac, perdoou Luz e o substituiu como presidente na Sociedade dos Artistas Independentes, da qual já era desde há muito tempo vice-presidente. Quando este renunciou em 1934, Signac, malgrado de seu flerte com a anarquia como tema da arte, não deixara de pensar que o pintor anarquista não é aquele que representa quadros anarquistas, mas aquele que, sem preocupação com o lucro, sem desejo de recompensa, luta com toda a sua individualidade contra as convenções burguesas oficiais por uma contribuição pessoal. O tema não é nada, ou quando muito, uma das partes da obra de arte. Não mais importante do que outros elementos, cores, desenho, composição. Mesmo Théophile Alexandre Steinlen, que ilustrou La Sette au Bourre, La Rua, a Rua, a Favela e a Revolta, e vários livros de brochadura de Kropotkin, Reclus, Faure, Grave, Rictus, Blount, Lemone, Malato, Attia, formulou reservas, quase não sai também, quanto à utilização do desenho como objeto de propaganda. Com efeito, de 1912, escreveu a Grave: tentei em vão elaborar um desenho para o que me pedistes. Não consegui. Não vejo a relação que permitiria fazer um desenho e não um enigma. Esse ponto de vista formalista era partilhado por Hesselberg, um outro anarquista dessa época. Um desenho qualquer, mas tendo um interesse puramente plástico, tem suficientemente sua razão de ser se tem algum valor. Ele terá seu papel educador tanto, se não melhor, quanto um desenho de significação literária ou filosófica. Folheando a imprensa anarquista da Belle Époque, poder-se-ia encontrar tantos testemunhos nesse sentido entre os simbolistas e os nabis e suas madeiras gravadas de temas anarquistas, os cubistas, os futuristas, sobretudo Carlo Carra, ilustrador de nossa imprensa e autor célebre. Os dadaístas, os surrealistas e assim por diante. O âmbito desse colóquio não é tal que se possa estabelecer um inventário, mesmo aproximativo, das contribuições dos artistas à causa do anarquismo. É chegado o momento de extrair algumas ideias mestras que nos permitam estabelecer distinções úteis entre a arte política, social ou engajada e o formalismo, que devemos cessar de crer contraditórios. Se minha própria visão historiográfica de há uma década era demasiado redutiva, mas, por sinal, causa involuntária de um mal-entendido com Suárez,
quando, do colóquio de arte e anarquismo realizado em Veneza em setembro de 1984, creio tê-la enriquecido por um novo componente, o da intencionalidade, que acrescentei ao meu ponto de vista em consequência de uma longa conversação com o diretor de cinema brasileiro, Carlos Reicheba. É assim que várias obras cujo tema não é aparentemente anarquista podem tornar-se tal, e se seu autor quis que assim fosse, visto que atribuiu um sentido anarquista à combinação das cores, das formas, dos signos e dos símbolos presentes na obra. Se voltarmos ao cartaz que mencionei no início, mas lhe insuflando o componente da intencionalidade, chegamos talvez a conceber de uma maneira diferente esse automóvel, por exemplo, admirando o caráter escultural da carroceria, ou concebendo o refinamento do perfil ou do gabarito com uma glorificação do trabalho, ou ainda a mensagem política segundo a qual o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Automobilística estava nas mãos. A intencionalidade pode ser uma chave sedutora de abordagem da arte, mas ainda é preciso colocá-la em perspectiva à luz da teoria da recepção. Este será o tema de uma outra discussão. Enquanto aguardamos, trata-se de decidir qual seria a atitude desejável do artista anarquista. Sem dúvida, a de um artista independente, heterodoxo, aberto à novidade, sempre pronto a questionar-se. Uma atitude de gênero dadaísta, tipificada pela posição filosófica de um Tzara ou de um Feyerabend, ou pela prática de Jacques Leibel, que viveu a aventura surrealista e o neodadaísmo, a poesia sonora, a arte-ação, etc. E está pronto a partir, creio, para novas experiências. Chegou o momento de concluir. O que tenho a propor está a esta mesa redonda um duplo programa, uma parte concernindo o passado, outra visando o futuro. Para o passado, propõe um triplo inventário que permitiria fazer conhecer as riquezas enterradas, demasiado ignoradas pelos militantes, bem como pelos artistas da arte anarquista, sob forma de a. Uma grande exposição retrospectiva exaustiva no Museu Parisiense. B. A publicação de uma série de monografias sobre os artistas anarquistas. E C. A fundação de uma diapoteca podendo servir de base de pesquisa a professores, jornalistas, críticos, historiadores. Tarefa que conviria perfeitamente ao Centro Internacional de Arte Anarquista de Lausanne. Para o futuro imediato, poderíamos também sonhar em algumas iniciativas. Primeiro, um ateliê de arte do gênero, a título de exemplo, do Centro de Ferrer de Nova York, que, no início do século, desempenhou tão grande papel graças ao ensino livre e gratuito de Henri Bellows, que foi determinante para a revolução e evolução de muitos artistas. Basta citar Man Ray. 2. A abertura das colunas de nossos jornais aos artistas de nossa geração, o que começou a fazer André Bernard, a quem se podia pedir para ilustrar revistas, capas de livros, cartazes, etc. Inspirado nisso, tem uma revista americana, né? A The Boosters. Eu vou deixar aqui o link, né? É em inglês, tá certo? Mas pronto, é arte anarquista. Eles tinham até um livro, né? Arte e Anarquia, só que também é um calhamaço, assim, em inglês, e é obra de artes, assim, e vai, né, do dadaísmo, do surrealismo, que são essas, do impressionismo, que são esses artistas, né, que se envolveram com o movimento anarquista e se dizem anarquistas, né, e morreram sendo com essa visão anárquica e construíram toda uma vida artística em cima desses fundamentos.
A disponibilização de um espaço de exposição para novos Pissarro, Seurat, Signac, que poderia desentocar Michel Ragon, incansável descobridor de talentos, à maneira de Félix Fenel, e a intenção dos quais essa galeria poderia tornar-se um trampolim artístico ou uma tribuna política, ou por que não, ambas juntas. Então é isso, né? É uma inquietação sobre o que é arte. O que é arte anarquista? Entende? É uma coleção de bustos de anarquistas artistas, saca? Ele questiona isso. A arte, ela tem que transcender ou tem que ser transgressora, fazer questionar, né? Que perspectivas são essas? Saca? Por isso que correntes como o dadaísmo e o surrealismo, né, elas se envolvem dentro do movimento anarquista muito facilmente. Porque elas questionam o status quo, questionam a arte burguesa da época, né? E está envolvido em toda uma luta, entendendo que o artista também é um operário, né? Um operário da arte, um operário. Não só a arte da pintura, né? Mas a arte, música, teatro, né? Todo tipo de arte. Entende? Aqui ele vai nessa questão da escultura e da pintura, mas existe outros textos aqui que vai falar sobre teatro anarquista, né? Deixa eu ler aqui para vocês verem. Esse texto é Intencionalidade, Anarquismo e Arte, né? Aí vai ter um texto de Fénéon, que vai falar sobre toda a sua história dentro do movimento anarquista e como ele reproduzia a partir de suas artes e ilustrações, né? Arte e Anarquismo na França, que vai falar sobre a arte da comuna, né? Esse sindicato dos artistas, o dadaísmo, Nem Deus Nem Arte, e o livro Teatro e a Cultura Libertária, né? Fica aqui a dica desse livro, né? Eu acho que vocês acham em sebo, tá certo? Eu não sei nem se é imaginário tá sobrevivida no século XXI. Eu ainda comprei alguns livros de educação na Imaginário, mas faz tempo. Eu sei que a Chiamé não existe mais, né? Que era outra editora anarquista. Acho que a editora Imaginário ainda existe. É porque faz tempo que eu fui atrás de livros fora de sebo também, né? Mas é isso, gente. Espero que tenham gostado. Que fique aí a reflexão sobre como a gente pode considerar, né, essa arte pop, essa arte revolucionária, essa arte burguesa, né? E como a gente lê tudo isso, como a gente questiona tudo isso, né? E como a gente enfrenta tudo isso. Porque esse enfrentamento também faz parte de construção de arte, né? É sobre essas questões. Então, assim, eu gostaria muito que vocês, né, comentassem, curtissem e compartilhassem, tá certo? E até a próxima. Esse vídeo ficou um pouquinho mais longo do que o normal, eu faço, mas é sobre isso, né? A gente precisava ler o texto todo para ser entendível, né? E para todo mundo aí querer dialogar sobre, né? Ou não. Então, saúde e anarquia, até a próxima.